Olá, meus amigos, estamos de volta. O nosso primeiro EAD do ano de 2019 e que alegria reencontrá-los novamente. E nós escolhemos um tema que a gente vai fazer um grande debate aqui hoje, é como calcular o quanto a sua emissora vale, né, no seu dia a dia. Mas não é questão de você querer vender ou não vender, não. Para que você possa, se tiver que corrigir alguma coisa para o futuro, você já pode ir trabalhando. Então, esse é um tema que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos tratar também de como fazer isso sem colocar a insegurança no seu ambiente de trabalho. Também vamos discutir qual a importância de saber o valor da emissora para o negócio, por que a sua emissora deve ter uma avaliação de valor, aquilo que no mercado se chama de valuation, quais os principais dados a serem apresentados e tem como fazer alguma estimativa rápida, grosseira, para ter uma primeira ideia do valor da sua emissora. Então, esses são os temas que nós vamos tratar aqui hoje. Lembrando que o nosso EAD é uma promoção da ABERT, em parceria com a ERP, a ABERT, que é a nossa associação nacional, e a ERP, que é a associação aqui do estado do Paraná. E cumprimentando o nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, cumprimentando também o nosso presidente aqui da ERP, Alexandre Barros, cumprimento a todos vocês que estão aqui dando o carinho da audiência de vocês nesse nosso primeiro EAD. E para tratar desse tema, um tema muito importante, nós trouxemos um convidado que diria para vocês que a mim que estou aqui, é um orgulho poder participar com ele desse tema, desse debate. Tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem, é um ícone no nosso meio de radiodifusão, é um PhD em gestão empresarial, um professor de todos nós, Luiz Roberto Antonic. Que alegria recebê-lo aqui. Estou muito feliz mesmo de estar ao seu lado. Para mim, assim, diria que é uma honra muito grande. Obrigado, Michel. Obrigado por você que está nos assistindo. Obrigado a todos. Queria agradecer ao nosso querido presidente Alexandre, né, por essa oportunidade, né, ao presidente da ABERT, o nosso grande líder, Paulo Toné Camargo, e aproveitar, já que eu estou fazendo agradecimentos, fazer um sinal da cruz aqui. Né? Como é isso? Fazer um sinal da cruz aqui nesse Brasil de rádio, né, que é o meu querido presidente lá do Rio Grande do Sul, o nosso companheiro Melão, né? Que é uma pessoa espetacular aqui, um líder do rádio, né? Lá na outra ponta, a nossa querida Carmen Azulay, né? Uma pessoa batalhadora que briga pelo rádio, Rosário Congrio, no Mato Grosso do Sul, e Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo. Então, eu estou fazendo aqui um sinal da cruz aqui, pelo Brasil. Aliás, vou pôr um pontinho bem no meio e cumprimentar o nosso colega e super advogado, Rodolfo Machado Moura, né? Sim. Que é uma pessoa que sempre nos prestigia aqui. Então, muito obrigado a você por estar nos assistindo e vamos falar um pouquinho de quanto que vale. Vamos conversar um pouco, quanto vale. Quanto vale a sua rádio? É uma boa pergunta, né? Eu penso que antes de nós construirmos esse tema, eu queria desmistificar um pouco, porque quando a gente fala, quando a gente pensa em valor, a gente pensa apenas num aspecto objetivo que é de receita, custo e aquele valor contábil. Mas uma empresa tem muito mais coisas por trás disso. E talvez a importância de nós trazermos esse tema hoje, porque o radiodifusor que ele está lá pensando em melhorar o valor da sua marca, pensando até por uma possibilidade, eu não tenho mais sucessão, eu quero daqui a um tempo ir para Paris, né? Ou viver nas dunas, né? Enfim, em outros lugares mais tranquilos, eu preciso encaminhar isso. Então, ele tem que se preparar para que ele possa chegar nesse valor e às vezes, para melhorar o valor da sua rádio, são pequenas coisas que você pode fazer, né? Para que ela realmente tenha esse crescimento no valor, porque o valor de uma rádio envolve N coisas que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos desenvolver o nosso tema, você sabe, na plataforma que você está nos assistindo,
existe um campo embaixo que você pode enviar a sua pergunta e nós, logo depois de uma exposição, nós vamos debater aqui sobre o tema. Então, você que está no Brasil inteiro já pode ir pensando e encaminhando a sua pergunta. Lembrando também que a emissão do seu certificado é lei digital. No final, você pode emitir também o seu certificado. Quanto vale uma rádio? O Michel, você falou uma palavra mágica. Normalmente as pessoas pensam em avaliar algum negócio quando vão vendê-lo ou quando vão comprar algum negócio. Só pensa nisso. Mas eu gostei dessa tua introdução aqui. Se a gente tivesse combinado, não teria saído melhor. Por quê? Na verdade, você precisa pensar todos os dias no valor da sua emissora. Sabe? Você não pode deixar de pensar no valor da sua emissora quando acontecer alguma coisa na família, tem um inventário, eu vou vender, uma separação do casal. Não é esse apenas o momento de você pensar no valor. E a rádio, eu quero pedir desculpas aqui para todos os padeiros e para todos os açougueiros, é diferente de você avaliar uma rádio do que você avaliar uma padaria ou um açougue. Por quê? Porque a rádio, primeiro, ela tem um valor político, tá? Ela tem um valor social, sabe? E então é necessário que você pense nisso, né? Porque esse valor social que a emissora tem, para uma igreja, a rádio tem um valor para uma igreja, porque afinal de contas ela vai levar a mensagem da igreja. Quer dizer, não é apenas o negócio em si. Então, avaliar uma rádio é diferente de tudo. É muito mais difícil de avaliar uma rádio do que avaliar um outro negócio qualquer. E o rádio tem, além disso, uma presença marcante na comunidade, quando ele tem um conteúdo, na verdade, né? Quando ele tem uma posição firme na sociedade, e essa posição, ele estar inserido nessa sociedade, ele pode mudar o rumo dessa sociedade também, né? Ele pode fazer com que essa sociedade reflita. Então, isso também faz parte de um valor. Sem dúvida. Também cria um valor. E isso que é importante. A esse valor, nós, assim, em contabilidade, em finanças, nós chamamos esse valor de intangível. Eu sei que é uma palavra meio complicada, mas ela tem valor? Claro que tem. Tem valor, né? Mas, voltando para a avaliação do negócio em si, né? Então, primeiro, é necessário que você faça a avaliação da sua empresa constantemente, né? Até porque você não tem nenhuma outra forma de melhorar o seu negócio se você não pensar nele em termos de avaliação, né? No mercado, né? Assim, por favor, não me entenda mal, né? Mas as pessoas chamam isso de valuation, né? Nós vamos tratar aqui esse assunto como avaliação da rádio, né? Nós nascemos no sítio, né? Nós não vamos ficar falando. O pessoal de rádio é um pessoal mais esperto, mas é um pessoal assim, mais low profile, mais simplista, claro, né? São mais simplista. Então, para que serve essa avaliação dessa sua empresa? Serve para uma série de coisas. Serve para você comprar, serve para você vender, serve durante um divórcio, ou mesmo num inventário, né? Hoje, uma coisa assim que é muito comum quando a gente fala em avaliação é a questão dessas startups, dessas empresas novas que estão começando, especialmente na área de tecnologia. Então, o nosso pessoal de rádio começa com uma empresa que gera um determinado serviço na internet,
E essas empresas, elas acabam pegando dinheiro de investidores. Então, a avaliação, nesse caso, ela se torna muito mais espetacular e muito mais importante, né? Nessas startups, nessas empresas novas que estão começando, empresas na área de tecnologia, né? Porque, por exemplo, na nossa rádio, isso é um negócio estupidamente tecnológico, né? Você entra dentro de uma rádio, assim, parece que você está entrando numa nave espacial, né? Sim. Aquilo cheio de monitor, LED, botão, né? Então, na área de tecnologia, é muito comum que você faça uma avaliação formal para que você consiga pegar dinheiro de um investidor e alguma coisa, né? Parecida com isso, né? Uma pessoa mais descrente, né, poderia dizer assim, poxa, mas isso aqui no Brasil não funciona, né? Aqui no Brasil ninguém vai pôr dinheiro num negócio assim. Mentira, né? Funciona sim. Se der para pôr esse slide aqui no ar, eu queria chamar a atenção de vocês. É claro que eu peguei de uma lista de 1.000 e tantos investimentos, eu peguei os 10 mais importantes, né? Uhum. Mas veja você que essas empresas todas aqui, elas são novas, são empresas do ramo de tecnologia, assim como é a nossa rádio, né? Eu peguei uma de cada lugar, pode ver que ali tem de cartão de crédito, tem de e-commerce, essas que vendem produto de beleza, software, plataforma digital, conecta profissionais com clientes, por exemplo, conecta um cabeleireiro com a cliente, uma manicure com a cliente, empresas do ramo de educação. Todas essas empresas, elas pegaram um dinheiro no mercado, né? Por que ela conseguiu pegar esse dinheiro no mercado? Porque ela fez uma avaliação, tá? Ela tinha uma avaliação sistemática. Então, isso para a rádio vai funcionar da mesma maneira. Eu não quero vender a minha rádio, eu não tenho planos de vender a minha rádio. Mas se eu mantiver uma avaliação formal, eu sempre vou conseguir saber quanto que eu tenho por aquele negócio. Como o Michel falou aqui, né? Sempre que você for avaliar alguma coisa assim, você vai despertar um certo temor nos empregados, né? Por que você nunca avaliou nada e agora está avaliando a rádio aqui? Você vai causar uma insegurança nos empregados. Se você fizer uma avaliação sistemática, ou seja, todos os meses você está fazendo essa avaliação, você está discutindo o valor do negócio com os empregados, esse temor ele vai-se embora. Eu penso, Antonic, que eu sou meio simplista em algumas coisas, meio prático, né? É assim, a avaliação que a gente faz da nossa vida pessoal, que eu penso que que a gente deve fazer todos os dias, ao final do dia, ou ao amanhecer, agradecer por estar mais aqui, né, de novo, né, na caminhada, aquilo que nós até falamos antes, né? Se você está fazendo algo que você não vê, não espera o dia amanhecer para você começar a fazer de novo, né? Sinal que você está no caminho certo. Se não tiver, você tem que repensar. Nós sempre, para que a gente possa melhorar, como você disse, da onde você veio. Eu sou uma pessoa que saí do sítio e uma das formas que eu sempre coloquei na minha vida é fazer exatamente, quer dizer, quais são os nossos defeitos, as qualidades, os talentos, né? O que você pode melhorar? E quando você parte para fazer, como você está colocando isso de uma forma permanente, vai fazer com que você possa olhar para a sua emissora e dizer, olha, eu tenho isso de qualidades, esses aqui são os talentos da minha emissora, é o meu nicho de mercado, esses são os meus defeitos. Então, eu melhorando isso, ela vai subindo de valor. Então, eu penso que como dizia quando quem é da igreja católica sabe, né, quando você ia confessar, você não tinha que fazer o exame de consciência. É mais ou menos isso. É um exame de consciência mensal que você tem que fazer e ir corrigindo. Que fazer e corrigindo, né? Eu trouxe aqui de exemplo, né, eu vou mostrar uma tela para vocês agora. Esse Nubank é um banco eletrônico, esse negócio nasceu na internet.
É um banco brasileiro, um orgulho nosso aqui, você veja só, ele vale mais de $1 bilhão, né? Então, como é que começou isso, né? Começou isso fazendo avaliações, patrão junto com o empregado, todo mês vai investindo, pegou dinheiro no mercado para fazer isso, né? Ou um outro caso aqui que todo mundo conhece também, que começou pequenininho aqui no Brasil, esse 99 Táxi, né? Que é uma empresa que vale $1 bilhão de reais. Então, nós temos sempre que está fazendo esse exame de consciência, que nem você disse, né? E repensando o negócio. Se eu fizer isso junto com meus empregados, eu já vou mostrar como é que a gente faz isso tecnicamente, né? Se eu fizer isso junto com o meu pessoal, né, da rádio, fica todo mundo envolvido e, principalmente, é o seguinte, fica todo mundo muito orgulhoso de ver que o valor do negócio subiu. Né? Que trabalham numa empresa que tem um valor, que tem uma referência, que hoje vale muito para até a retenção de próprios talentos. Né? Hoje, pesquisas recentes, principalmente dessa camada mais jovem, o salário hoje ele fica no 4º ou 5º lugar. As pessoas têm outros valores para que ele possa permanecer naquela empresa. Isso é uma realidade hoje. Exatamente, né? Exatamente. Né? Eu quero mostrar para vocês aqui um slide que eu preparo sempre de brincadeira, né? Então, se o seu problema for a alma, fale com o Francisco. Né? O Francisco resolve os problemas da alma. Né? Eu estou falando isso o seguinte, porque eu sempre... Quanto vale isso, né? Eu sempre quero deixar, né, mania de ser professor, né, eu sempre quero deixar uma referência bibliográfica. Né? Então, como referência bibliográfica, eu estou colocando mais uma imagem aqui, né? Esse professor com esse nome impossível de pronunciar aqui, né? Eu nem tento pronunciar o nome dele, ele é a maior referência em avaliação. E por que eu estou citando ele? Né? Porque ele é o seguinte, ele pesquisa dados de emissoras de rádio e de televisão do mundo inteiro. E ele mantém isso no site dele, esses dados. E é muito bom, é o seguinte, porque o Michel começou aqui o nosso bate-papo perguntando assim, poxa, mas se eu quiser fazer uma avaliação rápida, como é que eu posso fazer uma avaliação rápida? Assim, eu só quero ter uma noção. Eu não quero fazer toda... Vocês vão ver que a gente tem que fazer uma continha aqui, mais ou menos, né, para chegar no valor da rádio. Então, se você quiser fazer uma continha rápida, você vai entrar no site desse professor aqui e vai fazer uma pesquisinha. O que ele levantou? Né? O que o Damodaran... Né? O que o Damodaran levantou? O Damodaran é o seguinte, ele pesquisou as vendas de rádio que aconteceram no mundo inteiro, ele separa por país e daí ele publica o seguinte, diz, olha, na América do Norte, uma rádio vale 9 EBITDA. O EBITDA do setor de rádio é mais ou menos um 20%. Então, se uma rádio vale 9 EBITDA, vale 2 receitas. Ele também tem a referência da receita. Né? Então, se você quiser saber quanto vale uma rádio baseada na receita que ela gera hoje, ele te conta, sabe? Ele te dá uma referência. Né? Te dá uma referência. Ele faz isso para Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para a América Latina. Não tem dados separados do Brasil. Você já derrubou uns 15 na cadeira agora. Valer 2 receitas, quer dizer, não estou faturando nada. Tanto. Mas é uma referência, né? Eu tenho uma rádio numa cidade do interior, uma cidade de 100 mil habitantes, e essa rádio tem uma receita, suponha, de R$800 mil por mês. Então, se você for olhar lá no Damodaran, sem fazer conta, né? Sem olhar muito o futuro também, né? Você vai ver, pela indicação dele, vale mais ou menos 2 receitas. Né? Mas 2 receitas anuais ou mensais? 2 receitas anuais, então vale mais ou menos 2 milhões. Né? Então, isso. Vale mais ou menos 2 milhões. Então, é uma referência, sabe? Então, por isso que eu sempre mostro aqui não. Aí os dados eu pensei assim,
Eu tive uma visão simplista, pensei 2 faturamentos, falei, nossa, Não. 2 anos. Não. 24 vezes seria. 24 vezes o valor que ela faturamento mensal. Numa forma simplista, obviamente. Isso na média, na média dele. É claro que dependendo do lugar que você entrar, ele tem algumas estratificações, assim você consegue. E depois, se você quiser saber assim, olha, eu tenho uma margem líquida, que a margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Esse é um indicador financeiro que chama margem líquida. Então, a minha rádio está com uma margem líquida de 15%. Está bom ou está ruim esse negócio? Né? Então, você entra lá no site do professor Damodaran e ele tem separadinho por país, tá? Quanto que é a média da margem líquida que ele levanta. Tá? Um negócio muito bacaninha, sabe? Simples, né? Simples e fácil de avaliar. O site dele é o mesmo nome? É o mesmo nome, Esses slides aqui que eu estou mostrando, na verdade eu vou fazer o seguinte, depois eu deixo, ele já está com o pessoal da AERP, né? Sim. E se o nosso telespectador aqui quiser ter acesso no site, na apresentação é só pedir ali e pegar, tem o meu telefone, tem o e-mail, tem tudo que precisar, né? Então, já que agora eu fiz esse preâmbulo aqui, né? Preâmbulo de professor é tudo complicado, viu? Ele leva, olha, 20 minutos para fazer uma introdução. Né? Então, vamos lá. Quanto vale a rádio? Eu queria saber. Eu fico toda essa angústia aqui, né? Para saber quanto é que vale a rádio. Então, eu quero falar um tiquinho de teoria para vocês, né? Então, quero começar de mostrar um slide, né? Tecnicamente, quando você vai avaliar qualquer negócio, existem várias maneiras de avaliar um negócio. Tem uma avaliação que é por ações, né? Aqui no Brasil a gente vai usar muito pouco isso, porque dificilmente você vai achar uma rede de rádio que tenha ações. Você pode fazer por uma avaliação contábil, né? Baseada no resultado que ela tem hoje, mas, assim, para simplificar, o método mais comum de avaliar a gente chama de fluxo de caixa descontado. Né? Que loucura é essa? Para fazer o fluxo de caixa descontado é o seguinte, eu vou precisar do balanço da empresa, da demonstração de resultado e da demonstração do fluxo de caixa. Essas 3 peças contábeis, né? Elas são obrigatórias aqui pela legislação brasileira. Então, todas as nossas rádios no Brasil já têm essas 3 peças contábeis, elas já possuem essas peças contábeis. E a demonstração de resultado, a última linha da demonstração de resultado, é o lucro líquido do exercício. Tá? Então, eu vou pegar esse lucro líquido do exercício e vou transformá-lo em caixa. Vou fazer um ajustezinho. Tá? E que, embora para você, meu querido empresário, isso talvez possa parecer assim, uma coisa mais difícil, para o contador é muito simples, é o dia a dia dele. Né? Então, o método do fluxo de caixa descontado é o que vai determinar o valor da emissora. Né? Então, eu, assim, dando um nome um pouquinho mais técnico para isso, eu chamo de fluxo de caixa livre para a empresa. O que é isso? Isso significa o dinheiro que a empresa é capaz de gerar no mês, o caixa que ela é capaz de gerar no mês. Porque no mundo empresarial de hoje, uma empresa vale pelo caixa que ela consegue gerar. Então, entendi. A filha do Michel é professora universitária aqui, num dos colégios mais assim, referenciados aqui do estado do Paraná. O que ela ensina lá para aquela garotada? Ela ensina o seguinte, diz, olha, empresa tem que se preocupar com o caixa que ela gera. Esqueça o lucro é uma decorrência, né? Por quê? Se não tiver caixa, não paga empregado, não paga luz, não paga telefone, não paga imposto, não paga nada. Então, a empresa vale pelo caixa que ela gera. Né? Então, a isso eu chamo de fluxo de caixa livre. Né? Então, nós vamos pegar a demonstração do resultado do exercício da rádio, a última linha, lucro líquido, vamos fazer um ajustezinho nela, minúsculo, para transformar aquele valor em caixa.
Tá? E aí é que nós vamos calcular o valor da emissora. Tá? Estou mostrando, quero mostrar um outro slide aqui. Então, imagine o seguinte, eu estou no período zero. Então, eu vou fazer uma projeção da receita da empresa por 5 anos, vou calcular o lucro líquido dessa rádio por 5 anos, eu estou projetando. Aqui, Michel, eu queria voltar um pouquinho naquela coisa que você falou no início. Então, veja só, eu fiz uma projeção, no instante que eu faço uma projeção e eu reúno a minha equipe da emissora, tá todo mundo ali colaborando, vendo, puxa, com ideias novas, coisas que podia melhorar a minha receita, tecnologia, programação, sabe? Está todo mundo pensando no futuro da emissora. Né? Então, eu cheguei num caixa. Né? Por exemplo, nesse meu slide, eu estou mostrando um fluxo de caixa, né? Um fluxo de caixa gerado pela emissora, projetado, dos próximos 5 anos. Né? Então, o valor da rádio é o seguinte, esses valores que você, telespectador, está enxergando na minha telinha, levados todos para o presente. Tá? Somou esses valores, esse é o valor da sua rádio. Então, pensa só, é um negócio muito fácil de você fazer. Tá? E as empresas mais organizadinhas, elas procuram fazer isso todo mês. Todo mês. Por quê? E fazer, se for possível, fazer junto com os empregados. Né? Por que é bom de fazer essa projeção? Né? Você está vendo o meu slide, que tem esses valores do fluxo de caixa gerado nos 5 anos. Por que é bom de fazer junto com os empregados? Porque se eu apresentar que a rádio vale 2 milhões num mês, aí a gente discutiu o assunto. Aí no outro mês, quanto que ela vale? 2. Aí no próximo mês, quanto que ela vale? 2. O próprio pessoal da emissora, eles vão se animar de propor alternativas, né? Ou reduzir o custo da emissora, né? Ou aumentar a receita, procurar por novas oportunidades de negócio. Né? Então, eu queria deixar aqui a primeira mensagem para você, que é nosso telespectador. Qualquer empresa, não é diferente para a rádio, vale pelo fluxo de caixa futuro que ela é capaz de gerar, não por aquilo que ela fez no passado. Deixa eu dar um exemplo disso. Imagina o seguinte, eu vi isso agora, aconteceu com um amigo meu. Ele tinha uma emissora de rádio que tinha um determinado faturamento e ele migrou para o FM, numa pequena cidade no interior de São Paulo. Pequena, não tão pequena assim, 100 mil habitantes. Ele teve um aumento de receita de 70%. Tá? Eu já ouvi falar de pessoas que tiveram mais. Tá? Então, pensa o seguinte, se você fizer olhando o passado, tá? Avaliar a tua emissora olhando o passado, você vai perder isso. Um outro exemplo que eu queria dar, também um amigo aqui no estado do Paraná, ele tinha uma emissora que fazia uma programação independente e agora ela passou a fazer uma programação de rede, CBN, no caso. Né? Então, ele baixou muito o custo dele, porque ele pega grande parte da programação empacotada, né? Pega muita propaganda que ele não conseguia pegar no nacional e ele aumentou a receita dele uns 30%. Veja, ele está pensando no futuro. Já vi isso acontecer com o Jovem Pan também, uma emissora que era independente. Né? O problema disso é que a cidade tem que ser um pouquinho maior. Né? Quanto menor a cidade, você vai ter um pouco mais de dificuldade com isso. Já vi isso também acontecer com uma emissora que passou a integrar a rede massa de comunicação, a rádio massa. Então, é uma alternativa. Né? É uma alternativa. Outra alternativa que você tem de fazer isso passou a fazer eventos. A rádio promove eventos, a rádio é um agente de promoção de eventos. Né? A nossa querida Banda B é um belo exemplo de que você é capaz de materializar
Para o telespectador que está nos vendo aqui, a Rádio Banda B é uma emissora de Curitiba, altamente tecnológica, e investe muito na propaganda que ela recebe no site via eletrônica. Veja, já estou saindo, estou dentro do negócio de rádio, mas eu estou saindo um pouquinho, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso é o seguinte, porque você, dono da rádio, você tem que pensar o seguinte, a tua emissora não vale pelo resultado que ela produziu no ano passado. Ela vale por aquilo que ela será capaz de gerar de caixa no futuro. Sabe? Aí é que está a grande sacada do negócio. E aí vai de encontro a algo que você colocou e que muitas vezes o radiodifusor, já foi temas aqui várias vezes nos nossos EAD, eu investi, por exemplo, até numa coisa simples hoje, como o streaming, não é? Ou eu ter um pequeno portal, ou eu ter um site, ou eu fazer uma live, ter uma boa comunicação pelo Facebook, Twitter, Instagram, enfim, todas as redes sociais. Isso hoje, para muitos que irão começar, pode no começo só ser um custo, né? Eu tenho uma experiência um pouco diferente, mas eu também comecei há 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Então, eu aufiro receita desse conjunto hoje, mas assim, a pessoa que for começar, talvez no início ela vai dizer, olha, isso é só um custo, mas analisando essa questão, até sob o ponto de vista particular, pelo portal que eu tenho hoje, e pela receita que eu ofiro e ainda vou oferir, eu acho que eu fui pelo caminho correto. Porque essa projeção, além do rádio, eu tenho a internet que pode colaborar. Então, ela me dá uma projeção diferente do que eu vivi no meu passado. Então, isso é um valor muito interessante que, traduzindo para o radiodifusor, de qualquer lugar que ele esteja, se ele ainda não fez essa lição de casa, é um caminho que não tem volta. Você concorda? Eu concordo plenamente com isso que você está falando, né? E olha, eu viajo esse Brasil inteiro aqui falando de rádio, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito legal no empresário de rádio é o seguinte, nós não somos que nem o táxi, sabe? A gente não quer brigar com o nosso Uber aqui é a internet, né? Pode ver o seguinte, a rádio não brigou com a internet, muito pelo contrário, a rádio se aliou à internet, você potencializou o teu negócio, né? Com a tecnologia. Nós não estamos brigando contra ela. Né? Sim, é verdade. Tá? Não estamos brigando contra ela. Eu sempre falo que se o rádio nascesse hoje, seria um grande evento. Um grande evento. Se uma universidade criasse o rádio hoje, seria um grande evento. Nossa, nós estamos ouvindo, nós podemos fazer N coisas ouvindo rádio, enfim, pode ser ouvido pela internet, por N... tem vários tipos de programação que ele pode gerar. Então, ele é algo moderno. Né? Então, essas ferramentas que estão à nossa volta agreguem muito à nossa marca. Você é de qual cidade? Eu sou de Curitiba mesmo. Então, você morou quanto tempo em Brasília? Pelo menos 20 anos. Quando você chegou em Brasília, você ouvia alguma rádio de Curitiba? Não, impossível, impossível. Mas hoje eu escuto a minha querida Banda B, eu escuto a minha querida 105.5 FM, né? Sim. A gauchada que eu vejo lá estão escutando a Guaíba. Sim. Né? É o que vale. No seu aparelho de celular. Então, radiodifusor, assim, insistindo muito com você, né? Pense no futuro. Mas eu já esgotei. Não esgotou. Na universidade que eu trabalho, são frades franciscanos. Sim. Então, o meu chefe lá, né, que um dia me chamou aqui e disse, olha, eu quero que você avalie uma rádio para mim aqui. Né? Veja quanto vale esse negócio aqui, porque nós queremos comprar a rádio. E lá, olha, o padre não tem interesse comercial na rádio, ele tem interesse em levar a mensagem franciscana para lá. Aí eu fui olhar, eu fui fazer um exame na rádio. A rádio tinha faturado no ano de 2017, que foi isto, uns 650 mil reais por mês. E eu avaliei ela por quase 3 milhões.
Aí ele me falou assim, pô, mas como você, o múltiplo do professor da Modaran tá dando que é mais ou menos 1.200.000, você avaliou por 3, né? Eu cavei o meu próprio túmulo, né? Porque eu ensinei para ele onde é que era para olhar o múltiplo, né? Que como eu fiz aqui com o nosso radiodifusor aqui, né? Eu falei para ele, sim, digo, não senhor, acontece o seguinte, eu fui olhar a rádio, ela não tem o MOB aberto. Se ela não tem MOB aberto, ela não tem nada no celular. Ela não faz parte da rede, era no estado de Santa Catarina, ela não faz parte da rede da nossa querida Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do estado de Santa Catarina. Então, o site dela é muito... Acaerte, da nossa querida Acaerte, né? O site dela na internet, né? Eu não falei para ele que era um lixo, né? Porque eu sou um sujeito educado, então eu disse para ele assim, olha, temos muitas oportunidades de melhoria no site da emissora. Está percebendo? Eu estou olhando o caixa que ela vai gerar no futuro, não me preocupei com o faturamento dela anterior, porque o negócio sempre funciona melhor na tua mão do que na minha. Você é capaz... Eu acho que na sua funciona melhor. Você é capaz de administrar o negócio muito melhor do que eu. Eu estou tentando ser, assim, educado com você aqui, mas, na verdade, a gente pensa o contrário, né? Eu faço melhor que você. Não é assim que a gente pensa, né? Então, você tem que pensar no fluxo de caixa gerado no futuro. Se você ficar discutindo esse tipo de negócio todo mês com os teus empregados, será que não vai aparecer alguma novidade? Será que não vai surgir alguma ideia de alguma coisa que dá para fazer, de alguma coisa que dá para melhorar? Suponho que sim. Suponho que sim. Então, esse é o ponto, né? Eu queria colocar mais um slide aqui, para mostrar para vocês, veja só, esse é um balanço patrimonial, né? É um balanço patrimonial de uma emissora de rádio. Deixa eu ver se eu tenho aqui, e isso é uma demonstração de resultado. Então, eu vou precisar da demonstração de resultado. Você percebe que na última linha da demonstração do resultado, eu tenho o lucro da emissora. Então, vamos pegar aqui em 2017, essa emissora tem um lucro mais ou menos de R$70 mil. O ano inteiro tem um lucro de R$70 mil. Então, é esses R$70 mil que eu vou projetar para o futuro e vou fazer um ajuste nele. Eu vou fazer um ajuste nesse valor para transformá-lo em caixa. Porque o lucro líquido do exercício, se a gente aprende na escola, né? Eu sou um profissional da área financeira, da área de contabilidade, da área de administração, né? Então, nós aprendemos, nós que trabalhamos com isso, né? Que o lucro líquido do exercício que qualquer empresa gera, aquilo ali não é caixa, né? Porque ali dentro está misturado um monte de coisas, estoque, depreciação, isso não tem nada a ver com caixa. Então, eu vou tirar essas coisas, eu vou tirar esses itens do lucro líquido do exercício para transformar isso em caixa, né? Quero colocar mais um slide aqui. Então, você veja o seguinte, eu estou marcando com uma setinha, aquela mesma demonstração do resultado que eu tinha colocado no slide anterior, e você perceba que a setinha vermelha, ela mostra o lucro líquido do exercício. E a setinha azul, que é a última lá, ela mostra o fluxo de caixa gerado. Então, eu peguei o lucro líquido do exercício, somei a despesa financeira, veja como é simples, somei a despesa financeira, somei a depreciação, diminui os investimentos que a emissora fez e diminui o investimento que ela fez no giro, no capital de giro, né? Quero insistir com você que está nos vendo aqui, que é empresário, né? Que às vezes, se você não tiver familiaridade com isso aí para o seu contador, né? Ou para uma pessoa que tenha formação em economia, contabilidade, administração, é dia a dia, né? Então, fazendo esses 4 ajustezinhos só na demonstração do resultado, eu transformei o valor da demonstração do resultado em caixa.
Né? É este caixa que eu projeto para os 5 anos, né? Tem gente que projeta o fluxo de caixa para 8 anos, para 10 anos, né? Eu normalmente, quando faço isso para alguém, eu sempre faço com 8 anos, no caso de rádio, né? Eu projeto o fluxo para 8 anos, né? E então eu estou pensando no futuro, Sim. no futuro, sabe? É ousar, né? Ousar e pensar no futuro, né? Eu adoro dar um exemplo sobre isso, né? Sobre um caso que aconteceu aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba nós tínhamos, né? Você que está me vendo aqui do Brasil inteiro, né? Nós tínhamos uma rede de supermercado aqui que era o maior sucesso, aqui que chamava Mercadorama. Mercadorama. Então, era um italiano, sabe? Aquele italiano Demeter. grosso, sabe? Italiano grosso, não é? Ele era um espetáculo de gestor, esse gestor maravilhoso. Aí veio um supermercado americano, o Walmart, né? E comprou o Mercadorama. Ficou com o Mercadorama algum tempo, anos, né? Ficou anos operando o Com a mesma Mercadorama. marca? Com a mesma marca, Certo. com a mesma marca Mercadorama. E quebrou. É mesmo? E quebrou. E aí outro italiano, sabe, aquele italiano grossão, chineludo, né, lá de Cascavel, aqui no Paraná, comprou do Walmart essas lojas. Pois acredite você, pasme você que o italiano deu o show. E então esse festival, né, hoje é um sucesso de supermercado, né? Pô, mas o Walmart, né, uma das maiores empresas do planeta, tinha que vir aqui fazer melhor, né? Não, sabe? O que precisa é fazer aquilo que você falou, Michel. O cara acorda de manhã, vai alegre lá para o trabalho, né? Conversa com os empregados, se mistura com os empregados, está permanentemente avaliando o negócio, está permanentemente participando do negócio. Isso é que faz valor no negócio. Pensa só, se eu fosse imaginar o passado, eu nunca ia comprar um supermercado que era do Walmart, já quebrou na mão do Walmart, como é que eu vou comprar, né? E tanto assim que o festival, pensando no futuro, né, transformou aquele negócio quebrado num outro negócio maravilhoso. Então, a sua emissora de rádio vale pelo caixa que ela conseguir gerar lá na frente, Isso lá é importante. no futuro, né? Então, eu tenho mais um slide aqui para mostrar para você, né, que o que vale efetivamente é o futuro, né, é o business plan da emissora. Né? Você pegar um radiodifusor que é mais velho, como eu, que tenho 66 anos, né, sou um velhinho, né? Já estaciono em lugar assim privilegiado, né, quando eu vou, né? Esses filhos dos nossos radiodifusores, que eu na Bert assim tinha muito contato com eles, né? Eles já são um pessoal que está pensando em planejamento estratégico, está pensando em fazer business plan, tem que pôr a rádio na internet, tem que pôr a rádio no celular. Isso que é o futuro. Queria mostrar mais um slide para você, para dizer o seguinte: se você olhar a contabilidade da Netflix, olha, essa empresa é um sucesso, né? Se você olhar os indicadores econômicos da Netflix, você vai ver o seguinte: ela não para em pé 2 minutos. É muito ruim, tá? Os indicadores da Netflix. No entanto, quando você compara os indicadores da Netflix com a Disney, aí você vai ficar mais assombrado ainda. Por quê? A Netflix vale praticamente a mesma coisa que a Disney. E a Disney é uma empresa toda redondinha. Veja, por exemplo, no meu quadrinho, a taxa de dívida sobre o patrimônio líquido da Netflix é 3 vezes maior do que da Disney. O valor da ação da Disney, ele é 10 vezes melhor do que o valor da Netflix. E as duas companhias valem a mesma coisa. O valor da Disney, dividido pela receita que ela gera,
é 3 vezes. Da Netflix preciso de 11 vezes, 4 vezes mais, né? Por que eu estou insistindo nisso? Estou dizendo para mostrar o seguinte, financeiramente, hoje, a Netflix não é uma boa empresa pelos resultados, mas o seguinte, quem faz a avaliação da Netflix todos os dias no banco, nos investidores, ele está pensando que a Netflix é o futuro, não é a Disney que é o futuro, né? Então, eu queria pedir para vocês prestarem atenção nesse próximo slide, né? Então, os analistas de mercado, o sujeito do banco, o pessoal que mexe com ações, eles veem perspectiva de negócio para a Netflix muito melhores do que eles veem perspectiva de negócio para a Disney. Por que eu estou insistindo nisso? Desde o começo aqui eu estou insistindo nesse ponto, né? A empresa vale pela perspectiva de caixa que ela será capaz de gerar no futuro. Tem que ver com o passado? Claro que tem que ver com o passado, mas tem que ver muito com esse planejamento, com essa discussão, de trazer os empregados junto, de debater, de, sei lá, de levar cliente, de visitar cliente. Esse é o ponto. Se ia falar alguma coisa, Michel? É a mesma coisa de você pegar o nosso negócio em si e olhar só pelo rádio tradicional. Aquele rádio lá de trás, onde você era só voltado àquela sua cidade, aonde pegava as suas ondas, né? Se ele permaneceu naquela rádio sem se preocupar com tudo aquilo que nós falamos, com o streaming, com a qualificação profissional, com as tecnologias, ele vai ter aquele valor muito simples lá pontuado naquele raio que ele está. Agora, se ele fez toda essa pontuação, se ele utilizou todo aquele conteúdo do rádio e o trouxe para a internet, a valoração dele, a visão de futuro é outra. Eu acho que esse é um ponto importante que o radiodifusor tem que refletir hoje. Ele tem que refletir. E eu aumento uma outra coisa, Antonico, que eu sempre falo para o radiodifusor, aquilo que a sua rádio pode gerar de negócio. Aí ele pode estar perguntando, tá, mas em qual negócio? Depende do lugar que você está. Eu, por exemplo, conheço o radiodifusor, que a rádio dele fez, por exemplo, ele ter uma baita de uma loja na cidade. Aquilo gerou um outro negócio para ele. Enfim, N outras coisas que a rádio pôde gerar receita para o grupo, né? Então, essa é uma visão que a pessoa também tem que ter. O que a sua rádio pode gerar de negócios para você, para o grupo, para a família? Esse é um ponto importante, porque isso também te dá uma visão de futuro diferente daquilo que você tem. E, às vezes, ele fica apego apenas àquele algo lá atrás, antigo, e aí ele diz, não dá mais. Não, dá sim. Você pode, mas você tem que olhar para a sua região. É para essa visão de futuro na sua região. O que, além dessas tecnologias, que você pode trazer para o seu negócio, que negócio que você pode criar, que a sua rádio pode impulsionar. Eu acho isso um tema que o radiodifusor não faz, às vezes. E a rádio dele, desde que ele o faça com carinho, que ela tem o seu maior patrimônio, que é a audiência, ele pode gerar negócio em volta disso. Concorda? Concordo plenamente. Eu ainda assim, acrescentaria mais uma coisa no que você está dizendo, né? Precisa exercitar essa filosofia que você está falando. Como exercitar? Eu já passei, nos meus 19 anos que eu estou em rádio, de fomentação de negócios, no mínimo 5, 6. 1 ou 2 eu já deixei, porque o tempo também passou para esses negócios. Mas eu estou sempre pensando, o que ela pode me gerar? Que algo que eu posso criar, é que eu sou meio maluco, um pouco, mas que ela possa me agregar no meu conteúdo de negócio, né? Eu acho que essa visão que às vezes o radiodifusor tem que ter na sua cidade. Mas ninguém vai te dar a varinha mágica. De repente eu posso ter um negócio aqui que na sua cidade não tem valor nenhum, mas de repente você pode, na sua cidade, como eu dei o exemplo desse radiodifusor que teve uma loja pujante, que o rádio ajudou muito, né? Que gerou uma receita razoável para ele. Né? Mas vamos lá. Ver a perspectiva, né? Ver a perspectiva e você, especialmente, exercitar isso, né? Fazer isso todos os meses. Reúne o pessoal,
reúne o pessoal e discute essas coisas com os seus gerentes, com os seus empregados, né? Vamos voltar para mais um pouquinho de teoria aqui, né? Vou mostrar mais um slide para vocês, né? E então, para avaliar uma empresa, você vai precisar de um contador, né? Que a empresa já tem. Eventualmente, você vai precisar de um advogado, nem sempre, né? Nem sempre. Se você for fazer essas avaliações mensais, não precisa do advogado. Analista de negócios é o próprio dono da rádio, né? Alguém que saiba fazer continha no Excel, que isso é uma coisa muito simples, o contador também faz, né? Depois disso, eu vou ter que calcular uma taxa de desconto, e essa taxa de desconto eu vou usá-la para trazer esse fluxo de caixa, aquele fluxo de caixa projetado, eu vou usá-la para trazer para o presente. Essa taxa de desconto, ela é sempre uma discussão à parte, mas você pode pegar a taxa de desconto no próprio site do professor Damodaran. Se você quiser olhar no meu material, eu mostro para você como é que você pode fazer isso. Por que ela é importante? Porque se a taxa de desconto for alta, vai ser bom para o comprador. E se a taxa de desconto for baixa, vai ser bom para o vendedor, né? E então, eu queria, estou passando aqui um pouquinho para frente, e eu quero mostrar aqui uma coisa muito legal para você, que é o seguinte. Eu vou passar uma para frente, né? Esse slide que eu tô mostrando, eu peguei ele no site do professor Damodaran. Então, veja só, o professor Damodaran está dizendo lá, esse valor é dos Estados Unidos, aqui no Brasil o valor é um pouquinho diferente do que esse, varia, né? Lá na América do Norte, a rádio ela é muito mais... Você veja só, Michel, que coisa interessante, né? A rádio nos Estados Unidos tem 14 mil emissoras de rádio. Nós aqui temos, assim, por volta de 5 mil. E mais 5 mil comunitárias, né? Mas comerciais nós temos 5 mil. Lá nos Estados Unidos tem 14 mil comerciais, tem 3 vezes mais emissoras. Lá tem comunitária? Não. O único lugar que eu conheço que tem comunitária é aqui. Lugar nenhum tem comunitária, né? Lá nos Estados Unidos tem 14 mil, mas as 14 mil são comerciais, né? Todo mundo tem os mesmos deveres e os mesmos direitos. Então, voltando aqui para o meu slide, você pode ver ali que ele está dizendo que lá nos Estados Unidos, uma emissora de rádio vale 9,53 EBITDA, né? EBITDA, para quem não sabe, é um indicador... É um indicador econômico, assim como é o lucro bruto, né? O EBITDA é porque ele tem um ajustezinho diferente, então a gente chama ele de EBITDA, um termo muito comum para quem trabalha com contabilidade, finanças, a administração da empresa, né? Então, se você quiser fazer uma avaliação rapidinha da tua emissora, você entra lá no professor Damodaran. Eu copiei a tabela dele, ipsis literis, de dentro do site do professor Damodaran, e coloquei ali, até coloquei outras indústrias também, né? Coloquei outras indústrias para você ter uma ideia de como que funciona, né? Então, radiodifusão, 9,53 EBITDAs é o valor da emissora, o valor médio, né? Eles têm um pouquinho mais de facilidade lá, porque eles coletam os preços de tudo, né? Aqui a gente não tem esse hábito de coletar o valor de tudo, né? Então, eu queria mostrar agora para vocês, né, como é que faz para fazer uma avaliação. Então, para fazer uma avaliação, eu peguei primeiro o contexto de mercado da emissora de rádio. Já estou fazendo um business plan aqui, né? Aí eu estou levantando uma série de informações, quantas emissoras de TV, quantas emissoras de rádio tem no Brasil.
Agora eu estou colocando aqui os limites de propriedade. Veja só, aqui no Brasil, hoje, uma entidade pode ter 6 FMs, né? Então, eu estou levantando esses dados aqui, não importa muito os dados, mas só para mostrar para você que eu estou fazendo um plano de negócios e dentro do plano de negócios eu levanto todas as informações possíveis, né? Aqui, dados de celular, que são muito importantes para as emissoras, porque lembre sempre, você é radiodifusor, hoje quase 20% da audiência do rádio vem do aparelho celular. Quase 14% vem do carro. Então, só o celular e o carro 34. Já está dando 34% da nossa audiência. É muita coisa, né? Peguei uns dados aqui, esses dados aqui são dados da Receita Federal sobre rádio, né? É muito bom isso, porque são dados assim muito confiáveis, né? Já que vem da Receita Federal. Aqui tem lucro líquido de exercício, taxa de depreciação, taxa de investimento, todos os dados que você levantar. Então, primeira parte, eu levantei fiz um levantamento mais macro, né? Agora eu vou pegar o próximo passo, né? Eu vou ver o contexto da rádio, essa rádio que eu estou avaliando aqui, eu fiz um exemplo fictício, eu peguei uma cidade do interior de Santa Catarina que chama Timbó, né? Para quem não conhece Timbó, é uma cidade maravilhosa, mas eu usei aquele de exemplo, não tem nada aqui que seja verdade em termos de rádio. Então, voltando para o slide, veja só, eu pesquisei aqui os dados da empresa, dessa cidade, ela fica bem pertinho de Blumenau, 25 quilômetros em linha reta, né? Pesquisei coisas específicas, por exemplo, a concorrência que ela tem lá em Timbó, são 2 FMs que tem, as rádios de Blumenau também pegam lá. E veja aqui o seguinte, ó, já descobri um negócio super importante, ela não faz parte da rede da Acaerte. Isso é um problema? Eu acho que é um problema gravíssimo, né? Porque a Acaerte, a associação, assim como a nossa querida AERP aqui, né? Como a nossa Associação de São Paulo, do Rio Grande do Sul, essas associações, elas são impulsionadoras de negócio, né? Sim. Eu tenho que ser associado dessa turma aqui, eles trazem negócios para dentro da rádio, né? Então, voltando aqui para o meu slide, né? Eu também vi que ela não tem app para iOS e não tem app para Android, né? Isso é um problema? Nossa Senhora, ela está perdendo 20% teoricamente da audiência dela, pois eu acabei de dizer que o celular é responsável por 20% da audiência. Então ela não tem. Veja, na hora que eu for fazer a projeção, né, eu vou esquecer o número do passado, com todas essas informações que eu tenho aqui, né? Então, quando eu for calcular o valor da rádio agora, veja só, peguei o balanço patrimonial da rádio. Ela tem 1 milhão em ativos, né? Quer dizer, são bons ativos. Mas se você olhar a demonstração de resultado dela, né, olha, ela faturou em 2016, ela faturou R$700 mil. Então, se fosse pegar pelo professor da Modaran, R$700 mil, 9 EBITDA ia dar mais ou menos 1.300.000. Então, pelo professor da Modaran, essa rádio valeria 1.300.000. Você vai ver que logo daqui a 2 minutos aqui, quando eu chegar no final da conta, você vai perceber que eu estou avaliando esta rádio em quase 3 milhões. Pô, mas como é que você está avaliando uma rádio em 3 milhões se o Papa do negócio lá está dizendo que ela vale 9 EBITDA? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo que ela tem uma perspectiva de negócio futuro de gerar caixa, né? O site é ruim, não tem aplicativo, sabe? Não faz parte da rede Acaerte. Então, eu estou vendo que eu tenho uma oportunidade de levar esse negócio para cima, né?
E aqui, esse próximo slide, não é para você enxergar nada assim, é que eu estou tentando impressionar o meu telespectador aqui com esse montão de números, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, agora, esqueça o passado, né? E vamos pensar o que a gente poderia fazer com esse negócio. Então, eu peguei e já projetei, né? A receita, a despesa, o mais detalhado possível, fiz isso tudo anualizado, né? Aí eu criei uma série de indicadores aqui, né? Dentro dessas projeções, né? Fiz um montão de testes, né? Para esnobar, eu fiz mais alguns testes, né? Mais alguma coisa, né? E como eu sou um sujeito assim bem boçal, né? Para finalizar, ainda fiz mais uns testes com isso e acabei chegando no valor da emissora. Veja lá que aquela linha bem de cima, essa linha bem de cima é o valor é o valor do caixa que a emissora gerou. Aí eu peguei aquele caixa e trouxe ele todo para o presente. Tá? Eu peguei aquele caixa todo e trouxe ele para o presente, somei esse caixa e veja que o valor ali deu 2 milhões e alguma coisa. Tá? Deu 2 milhões e alguma coisa. Então, veja, eu já estou bem longe, né? Eu já estou bem longe. Aliás, é o seguinte, quando eu fiz essa projeção aqui, eu queria dizer para você, telespectador, é o seguinte, eu peguei da Crowell, né? da Crowley, eu peguei o número de minutos médios de uma cidade de 70 mil habitantes de Santa Catarina. A Crowley tem esses dados todos separados, né? Eu peguei o valor da inserção, eu fui lá e peguei na Secom. Você pode entrar lá na Secom e pegar o valor de lá. Então, peguei o valor médio que a Secom paga para uma emissora ali, inclusive ali o dado da Secom é muito bom, que você pode pegar do próprio local, né? Então, eu fiz as contas com números reais mesmo, né? E eu cheguei à conclusão, né? Que essa emissora está muito mal administrada e que ela tem uma grande oportunidade de melhoria. Por isso que ela não vale 1.400.000, que seria 2 receitas, né? E por isso que, na minha visão, ela teria a oportunidade de valer o valor aqui de 2 milhões, né? Então, eu peguei, fiz um ajustezinho nela lá, o valor presente do fluxo de caixa que ela é capaz de gerar é 2.692.000, ela tinha muito dinheiro em caixa, eu somei esse dinheiro em caixa, então o valor da empresa ficou em 2.988.000, né? Então, para encerrar aqui a nossa conversa, eu quero dizer o seguinte, é muito simples de você avaliar a empresa, né? Como é que você faz isso? Projete a demonstração de resultados para 5 anos ou 8 anos. Faça um ajustezinho nela para transformar aquele lucro líquido do exercício em caixa, porque uma empresa vale pelo caixa que ela consegue gerar no futuro, né? Traga aquilo tudo para o presente, né? O professor da Modaran, se você tiver dificuldade, ele tem o valor da taxa de desconto, da América Latina, dos Estados Unidos, onde você quiser, ele tem tudo prontinho ali, você pega dele, né? Se preocupe com o negócio em si, né? Como ensina, né? O nosso querido mestre, professor Michel, né? Se preocupe com o negócio. O lucro, se ele for seu, ele vem. Né? O lucro, se ele for seu, ele vem. Quem falou isso foi esse sujeito aqui, né? Que eu coloquei essa caricatura assim, cruel dele aqui, né? Jeff Bezos, né? Eu coloquei aqui um gráfico com as ações dele caindo. Então, ele sempre falou o seguinte, assim, as ações da minha empresa estavam caindo. Tudo bem, eu perdi o meu cabelo todinho aqui, quando caiu, né? Mas eu me mantive firme pensando no meu negócio. E aí ele construiu esse império chamado Amazon, né? Pensando sempre no valor do negócio, né? Então, ele acha que as pessoas estão, sim, esses analistas de mercado, de ações, né? O cara está muito preocupado com hoje, né? Sem pensar muito
a pessoa preocupada com lucro, né? E sem pensar muito no negócio em si, né? Então, o que vale, né? O que cria valor mesmo é você pensar constantemente enquanto E ele vale tem batido muito nisso. e ele bate só. Valor de valor futuro. Bom, olha a velocidade e a forma que ele chegou no Brasil hoje, né? Hoje é uma loucura. O patrimônio e o que ele construiu com essa visão de quanto vale no futuro. Eu acho que isso é fundamental. Lá na BET nós somos clientes dele porque a gente usa o sistema de armazenagem dele na nuvem. Vamos então para um pequeno intervalinho, professor? E em 5 minutos a gente volta e voltamos já com as perguntas? Beleza. Vou fazer um bate-papo rápido, até também para você dar uma descansada. E nós voltamos em 5 minutinhos.